Meu nome é Marina, e por 5 anos tentei engravidar. 5 anos de esperanças renovadas a cada mês, apenas para serem destruídas com a chegada da menstruação. 5 anos de exames invasivos, tratamentos dolorosos e lágrimas escondidas no banheiro. Mas nada disso se comparava à dor causada pelos comentários da minha sogra, Dulce. Quando você vai me dar um neto, Marina? O relógio biológico não para, sabia? Ela dizia em toda reunião familiar, alto o suficiente para que todos ouvissem. No início, tentei sorrir e disfarçar o desconforto. Com o tempo, aprendi a engolir o choro. Numa tarde de domingo, durante um almoço na casa dela, percebi que as primas de Fábio me olhavam com pena. Descobri o motivo quando fui à cozinha buscar água e ouvi Dulce conversando com sua irmã. Coitado do meu filho, casou com uma mulher que não funciona direito. Já disse para ele que ainda está em tempo de encontrar uma mulher completa, que possa dar continuidade à família. Fiquei paralisada com o copo tremendo em minha mão. O pior não foram as palavras cruéis, mas o que veio depois. Mãe, não fala assim. Era a voz de Fábio, fraca e hesitante. A Marina vai conseguir. É só questão de tempo. Vai nada, filho. Aceite que ela é defeituosa. Se fosse eu, já teria partido para outra. Esperei que meu marido me defendesse com vigor, que colocasse sua mãe no lugar. Mas o silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Apenas um suspiro resignado e o barulho de passos se afastando. Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não era apenas a dor da humilhação constante, mas a traição silenciosa do homem que havia prometido estar ao meu lado na saúde e na doença. O que ninguém sabia, nem mesmo eu, até 3 meses antes, era que Fábio era o defeituoso. Os exames mostravam claramente baixíssima contagem de espermatozoides, quase inexistente, uma condição chamada oligospermia severa. As chances de ele me engravidar naturalmente eram praticamente nulas. Mas meu marido se recusava a aceitar. Escondeu o diagnóstico de todos e permitiu que sua mãe continuasse me humilhando, fazendo de mim a vilã daquela história. Como médico, ele conhecia perfeitamente sua condição, mas o orgulho masculino falou mais alto. Naquela noite, voltamos para casa em silêncio. Eu, fingindo que não tinha ouvido nada. Ele, fingindo que não tinha dito nada. 2 pessoas unidas pelo silêncio e pela mentira, dormindo de costas uma para a outra. O que ninguém imaginava é que eu já sabia de tudo. 3 meses antes daquele fatídico almoço de domingo, encontrei por acaso os resultados dos exames de Fábio escondidos na gaveta de meias. Não estava bisbilhotando, estava apenas organizando as roupas como fazia toda semana. Ali estava, em preto e branco, a verdade que ele tanto se esforçava para esconder. Contagem espermática severamente reduzida. Mobilidade quase inexistente. Prognóstico para fertilidade natural. Extremamente desfavorável. Lembro-me de ter sentado na beirada da cama, com o papel tremendo em minhas mãos. Não foi a descoberta da infertilidade dele que me devastou. Afinal, estávamos juntos nisso, não? O que me destruiu foi perceber que durante anos ele havia me deixado carregar sozinha o fardo da culpa. Durante anos, permiti que me chamassem de quebrada, incompleta, defeituosa. Foram incontáveis noites chorando sozinha no banheiro após as visitas à casa de Dulce. E Fábio? Apenas dava tapinhas nas minhas costas, dizendo que um dia conseguiríamos, que era só ter paciência. Guardei esse segredo comigo, esperando que em algum momento meu marido criasse coragem para enfrentar sua mãe e contar a verdade. Dia após dia, semana após semana, aguardei que ele se pronunciasse, que me defendesse, que fosse homem o suficiente para assumir a realidade. Mas aquele almoço de domingo foi a gota d'água. Percebi que Fábio nunca seria capaz de enfrentar sua mãe. Ele preferia sacrificar minha dignidade, minha autoestima, meu valor como mulher, a admitir sua própria condição. Naquela noite, enquanto ele dormia, retirei silenciosamente o resultado do exame da gaveta e o coloquei sobre meu criado mudo. Era como uma bomba relógio esperando para explodir.
Sabia que pela manhã ele o veria e entenderia que eu já conhecia a verdade. O mais intrigante de tudo isso é que não havia raiva no meu coração. Apenas uma profunda decepção. Como médico, Fábio conhecia melhor que ninguém as implicações de seu diagnóstico, mas escolheu viver na negação à custa da minha saúde mental. E agora, enquanto ele respirava tranquilamente ao meu lado, eu fazia silenciosamente planos para uma vida diferente da que havia imaginado. Uma vida sem mentiras, sem humilhações, sem culpa. Uma vida onde eu pudesse simplesmente ser Marina, e não a mulher que não conseguia engravidar. O que Dulce, Fábio e todos os outros não sabiam é que aquele papel revelaria muito mais do que um diagnóstico médico. Ele seria o catalisador de uma transformação que ninguém poderia prever. Como esperado, na manhã seguinte, Fábio viu o exame em meu criado mudo. Seu rosto empalideceu. Não houve gritos, não houve drama. Apenas silêncio e 2 xícaras de café intocadas na mesa da cozinha. "Por que não me contou?" Perguntei finalmente. Eu não queria que você me visse como menos homem", respondeu, os olhos fixos no chão. "E preferiu que sua mãe e toda a família me vissem como menos mulher?" Ele não respondeu. Não precisava. Naquele momento, soube que nosso casamento havia acabado. Não pelo diagnóstico, eu teria ficado ao seu lado, buscado alternativas, enfrentado o mundo com ele. Mas pela covardia, pela traição silenciosa de todos aqueles anos. Saí de casa uma semana depois com 2 malas e o coração partido. Não por deixar Fábio, mas por deixar para trás o sonho de uma família que nunca existiu de verdade. Aluguei um pequeno apartamento do outro lado da cidade e pedi transferência no hospital onde trabalhava como enfermeira. Dulce, obviamente, fez questão de espalhar para todos que eu havia abandonado seu filho sem motivo, que eu era egoísta demais para lidar com meus próprios problemas. Fábio nunca contou a verdade, nem para ela, nem para ninguém. Optei por seguir o mesmo caminho. Aquela não era minha verdade para contar. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Acordava no meio da noite procurando por alguém que não estava mais ao meu lado. Chorava ao ver mães com seus bebês no parque perto do meu trabalho. Questionava se havia tomado a decisão certa, se não deveria ter aguentado mais um pouco, tentado mais algumas vezes. Mas então, algo inesperado aconteceu. Comecei a redescobrir partes de mim que haviam sido silenciadas durante aqueles anos. Voltei a pintar. Um hobby abandonado desde o início do casamento. Retomei meus estudos e iniciei uma especialização em enfermagem obstétrica. Ironicamente, escolhi ajudar outras mulheres a trazerem vidas ao mundo. 6 meses após a separação, decidi mudar de cidade. Consegui uma vaga no Hospital Materno-Infantil de Ribeirão Preto, a 4 horas de distância. Era a chance de um recomeço completo, longe dos olhares de pena, dos cochichos pelos corredores, das versões distorcidas da minha história. Foi lá que conheci Alberto. Não foi amor à primeira vista. Foi algo melhor. Foi confiança construída dia após dia. Ele era o novo pediatra do hospital, recém-chegado de uma residência médica no exterior. Diferente de Fábio, Alberto falava abertamente sobre seus sentimentos, seus medos, suas esperanças. Em nossas primeiras conversas, contei sobre meu divórcio, mas omiti os detalhes. À medida que nos aproximávamos, porém, senti que podia confiar nele o suficiente para contar toda a verdade. "Eu sinto muito que você tenha passado por isso", disse ele segurando minhas mãos. "Ninguém merece ser culpado por algo assim. Não houve julgamentos, nem tentativas de minimizar minha dor. Apenas compreensão e respeito. Nosso relacionamento cresceu naturalmente, sem pressões, sem expectativas. Pela primeira vez em anos, sentia-me verdadeiramente vista e valorizada. Após 6 meses juntos, aconteceu o inesperado. 2 linhas rosa no teste de gravidez. Repeti o exame 3 vezes, incrédula. Quando o médico confirmou, chorei nos braços de Alberto. Não eram lágrimas de alívio por finalmente funcionar.
Eram lágrimas de gratidão por ter encontrado um caminho que me permitia ser quem eu realmente era. Alberto estava extasiado. Juntos, acompanhamos cada ultrassom, cada batida do coração, cada movimento do nosso bebê. Aos poucos, minha barriga crescia, assim como a felicidade que parecia não caber mais dentro de mim. Aos 7 meses de gestação, já estava radiante. Minha mãe vinha nos visitar regularmente, encantada com a perspectiva de ser avó. Foi numa dessas visitas que o passado bateu à minha porta. Era uma quinta-feira de outono quando minha mãe chegou para sua visita mensal. Notei imediatamente que algo a incomodava. Ela evitava meu olhar enquanto desempacotava os doces caseiros que sempre trazia. Mãe, o que foi? Perguntei, acariciando minha barriga de 7 meses que agora se destacava em qualquer roupa que eu vestisse. Ela respirou fundo e retirou um envelope da bolsa. Isso chegou para você lá em casa. Pensei em não entregar, mas você tem o direito de saber. O envelope era de um papel grosso, perolado, daqueles usados em ocasiões especiais. Não havia remetente, mas reconheci imediatamente a caligrafia elegante e afetada. Dulce. Com as mãos trêmulas, abri o envelope. Era um convite de casamento. Fábio se casaria dali a 3 semanas com uma tal de Cristiane. A cerimônia seria na mesma igreja onde nos casamos 5 anos atrás. O buffet seria no mesmo salão. Mas o que realmente me atingiu foi o pequeno bilhete manuscrito anexado ao convite. Marina, faço questão que você saiba que meu filho finalmente encontrou uma mulher completa. Cristiane já está grávida de 2 meses. Agora sim terei meu tão sonhado neto. Vê como o problema sempre foi você? Dulce. Senti um nó na garganta. Não pela notícia do casamento. Já havia superado Fábio há muito tempo. O que me doeu foi a crueldade gratuita, a necessidade de me machucar mesmo à distância. Essa mulher é desprezível, disse minha mãe, que havia lido o bilhete por cima do meu ombro. Como pode ser tão cruel? O pior é que ela ainda não sabe de toda a verdade, respondi, passando a mão pela minha barriga bem visível. Minha mãe me olhou com preocupação. Marina, o que você está pensando? Conheço esse olhar. Fiquei em silêncio por alguns instantes, o convite ainda em minhas mãos. Uma tempestade de emoções me invadia. Indignação, cansaço e uma ponta de algo que não queria admitir. O desejo de justiça. Não é justo, mãe. Não é justo que ela continue espalhando mentiras sobre mim, que continue me humilhando mesmo à distância. E pior, se Fábio vai se casar novamente tão rápido e a moça já está grávida, você acha que ele contou a verdade para ela? Minha mãe sentou-se ao meu lado, preocupada. Filha, você está grávida, tem uma vida nova, um homem que te ama de verdade. Por que se importar com o passado? Naquele momento, Alberto chegou do hospital. Percebendo o clima tenso, aproximou-se e perguntou o que estava acontecendo. Mostrei o convite e o bilhete. Que mulher cruel, disse ele, abraçando-me protetoramente. Mas sua mãe tem razão, amor. Por que se importar? Você venceu, está feliz, vai ser mãe. Respirei fundo, olhando para os dois. Não é sobre vingança, nem sobre Fábio. É sobre justiça. É sobre não permitir que essa mulher continue espalhando mentiras sobre mim, sobre meu corpo, sobre minha capacidade de ser mãe. E é também sobre aquela pobre mulher que ele vai se casar. Ela sabe com quem está se envolvendo? Alberto me olhou profundamente nos olhos. O que você quer fazer? Quero comparecer ao casamento. Respondi com uma calma que não sabia possuir. Não para causar escândalo ou impedir a cerimônia. Apenas para mostrar a verdade que eles tentaram esconder por tanto tempo. Minha mãe parecia horrorizada. Filha, você está louca? Aparecer grávida no casamento do seu ex? As pessoas vão te julgar. Vão dizer que você foi por despeito. Não me importo com o que vão dizer, respondi. Me importo com a verdade. Dulce fez questão de me convidar para me humilhar. Ela não sabe que estou grávida, não sabe que reconstruí minha vida. Acha que vou receber esse convite e chorar de desgosto pelos cantos. Bem, vou aceitar o convite. Mas não vou sozinha.
Olhei para Alberto, que sorriu e apertou minha mão. Estarei ao seu lado, sempre. Se isso é importante para você, vamos juntos. As 3 semanas seguintes foram de preparação emocional. Não queria ir movida pela raiva ou pelo ressentimento. Queria apenas mostrar minha verdade, encerrar esse capítulo definitivamente e seguir em frente. No dia marcado, vesti um elegante vestido azul marinho que abraçava perfeitamente minha barriga de 7 meses. Alberto, impecável em seu terno cinza, estava ao meu lado, uma presença forte e tranquilizadora. Chegamos à igreja exatamente quando a cerimônia estava para começar. O burburinho na igreja cessou imediatamente quando entrei de braços dados com Alberto. Dezenas de olhares se voltaram para nós, mais especificamente para minha barriga proeminente de 7 meses que o vestido azul marinho não fazia questão alguma de disfarçar. Reconheci muitos rostos ali, tios, primos e amigos de Fábio que também haviam sido meus por 5 anos. Alguns desviaram o olhar, constrangidos. Outros, mais curiosos, cochichavam sem discrição. Seguimos calmamente até um banco no meio da igreja, do lado direito. Próximo o suficiente para sermos vistos, distante o suficiente para não parecer provocação. Foi quando avistei Dulce. Ela estava de pé próxima ao altar, ajustando a gravata borboleta do filho. Quando seus olhos encontraram os meus, vi o exato momento em que seu olhar desceu para minha barriga. Seu rosto, maquiado impecavelmente para a ocasião, transformou-se numa máscara de choque e confusão. A boca ligeiramente aberta, as sobrancelhas arqueadas, as mãos subitamente imóveis no ar. Fábio, percebendo a distração da mãe, virou-se para ver o que havia chamado sua atenção. Nossos olhares se encontraram pela primeira vez em mais de 1 ano. Vi sua face empalidecer, o pomo de Adão subir e descer numa deglutição nervosa. Seus olhos, assim como os da mãe, fixaram-se em minha barriga antes de voltarem ao meu rosto. Não havia triunfo em mim, apenas uma estranha sensação de paz. Sorri levemente e acenei com discrição. Alberto apertou minha mão, transmitindo força e apoio silencioso. A marcha nupcial começou a tocar, quebrando aquele momento congelado no tempo. Todos se levantaram e se viraram para a entrada, onde a noiva surgia em seu vestido branco. Todos, exceto Dulce, que continuava a me encarar como se visse um fantasma. A cerimônia prosseguiu, mas era possível sentir a tensão no ar. O padre falava sobre amor e honestidade, enquanto eu observava o perfil rígido de Fábio. Ele evitava olhar para o nosso lado, concentrando-se com intensidade exagerada nas palavras do celebrante. Cristiane era bonita, parecia genuinamente feliz e apaixonada. Sua pequena barriga, de apenas 2 meses, mal aparecia sob o vestido. Uma pontada de preocupação me atingiu. Será que ela sabia a verdade sobre o homem com quem estava se casando? Após os votos e as alianças, quando o casal já havia sido declarado marido e mulher, ocorreu o momento que ninguém esperava, nem mesmo eu. Na saída da igreja, enquanto os convidados se organizavam para jogar arroz nos noivos, Dulce veio em minha direção como um tornado, o rosto contorcido numa mistura de fúria e descrença. Como você tem a audácia de aparecer aqui? E ainda por cima... Assim? Ela gesticulou para minha barriga, incapaz de pronunciar a palavra grávida. Respirei fundo. Não havia ensaiado este momento, mas sabia exatamente o que precisava dizer. A senhora me convidou, Dona Dulce. Achei que gostaria de saber que estou bem, feliz e, sim, grávida de 7 meses. Minha voz estava calma, controlada. Isso é impossível. Você era estéril. O problema era seu. Sua voz aumentava, atraindo a atenção dos convidados próximos. Meu filho conseguiu engravidar Cristiane em apenas 2 meses. Vê como o problema sempre foi seu? Alberto deu um passo à frente, colocando-se protetoramente ao meu lado. Senhora Dulce, acho que não é hora nem lugar para essa conversa. E quem é você? Ela praticamente cuspiu as palavras. Alberto Mendes, marido da Marina e pai deste bebê. Ele respondeu com firmeza,
estendendo a mão que ela ignorou completamente. Neste momento, Fábio se aproximou, puxando a mãe pelo braço. Mãe, vamos! Os fotógrafos estão esperando. Não, Fábio. Dulce afastou o braço com um movimento brusco. Essa mulher precisa saber que o problema sempre foi dela, não seu. Olha só para Cristiane, grávida tão rápido. Um círculo de pessoas já havia se formado ao nosso redor. Cristiane, confusa e visivelmente desconfortável, aproximou-se também. O que está acontecendo aqui? Foi então que tirei da bolsa o papel dobrado que carregava comigo há mais de um ano. O resultado do exame de Fábio. Não pretendia usá-lo, mas Dulce não me deixava escolha. Dona Dulce, respeito que hoje é um dia especial para sua família, e não vim aqui para causar constrangimento. Mas já que a senhora insiste em continuar espalhando mentiras ao meu respeito, acho justo que todos saibam a verdade. Entreguei o papel não para Dulce, mas para Cristiane. O problema nunca foi meu, Cristiane. Fábio tem uma condição chamada oligospermia severa. Produz pouquíssimos espermatozoides, com quase nenhuma mobilidade. As chances de ele engravidar alguém naturalmente são praticamente nulas, segundo este laudo médico. O rosto de Cristiane empalideceu enquanto seus olhos percorriam o documento. Fábio tentou arrancar o papel de suas mãos, mas ela recuou. Fábio, isso é verdade? Perguntou ela com a voz trêmula. O silêncio dele foi sua resposta. Seu rosto estava vermelho, os olhos baixos, incapaz de encarar a esposa ou qualquer pessoa ali presente. Mas então, Cristiane levou as mãos à própria barriga, em um gesto instintivo de proteção. Isso não faz sentido. Dulce arrancou o papel das mãos de Cristiane e o examinou rapidamente. Isso é falsificado, tem que ser. Como explica que Cristiane esteja grávida? Cristiane olhou para Fábio, depois para Dulce, depois para mim. Vi o momento exato em que a compreensão atingiu seus olhos. Fábio, ela disse baixinho, você sabia desse diagnóstico quando me conheceu? Ele assentiu quase imperceptivelmente. E mesmo assim, você deixou que eu acreditasse? Cristiane respirou fundo, tentando manter a compostura. Então, o bebê não pode ser seu. Um murmúrio chocado percorreu o pequeno círculo que se formara ao nosso redor. Dulce parecia prestes a desmaiar. O que você está dizendo, menina? Perguntou Dulce, a voz quase um grito. Claro que é dele. Você disse que estava grávida dele. Eu pensava que estava, respondeu Cristiane, os olhos fixos no marido. Ricardo esteve na cidade há 2 meses e meio, lembra? Quando tivemos aquela briga terrível, e você saiu dizendo que precisava pensar se queria mesmo se casar comigo. O rosto de Fábio se transformou em uma máscara de choque. Você esteve com ele? Foi só uma vez. Eu estava magoada, ele apareceu de surpresa. Cristiane agora chorava abertamente. Quando descobri que estava grávida, assumi que era seu. Eu queria que fosse seu. Mas não pode ser meu. Fábio ergueu o papel do exame que agora tremia em suas mãos. Não pode ser meu. Dulce cambaleou, apoiando-se em uma prima que estava próxima. Meu neto. Meu neto não é. É um erro. Só pode ser um erro. Balbuciou ela, olhando do papel para Cristiane, para Fábio, para minha barriga. Não é erro nenhum, dona Dulce. Respondi calmamente. Fábio sabia disso há anos. Sabia enquanto você me humilhava, enquanto dizia a todos que eu era defeituosa. E agora, aparentemente, mentiu para Cristiane também. Não quis ficar para ver mais. O que começara como um momento de verdade havia se transformado em algo muito maior, expondo segredos que nem eu imaginava existir. Senti uma pontada de compaixão por Cristiane, por Fábio, até mesmo por Dulce. Peguei na mão de Alberto e começamos a nos afastar discretamente. Fábio, percebendo nosso movimento, ergueu os olhos marejados em minha direção. Por que você veio? Para se vingar? Para arruinar meu casamento? Parei e me virei para ele. Não, Fábio. Vim porque sua mãe me convidou, acreditando que me faria sofrer. Vim para mostrar que estou bem, que sou feliz, e sim, que posso ser mãe.
Algo que você e ela me fizeram acreditar que era impossível. Olhei para Cristiane, que soluçava silenciosamente. Sinto muito pelo que está acontecendo. Verdadeiramente sinto. Mas as mentiras sempre encontram um jeito de vir à tona, mais cedo ou mais tarde. E com isso, saímos da igreja para nunca mais olhar para trás. Nunca vou esquecer a sensação de liberdade que senti ao sair daquela igreja. Era como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Não apenas o peso das mentiras de Fábio e das humilhações de Dulce, mas o peso da minha própria necessidade de justiça. Enquanto Alberto dirigia de volta para nossa casa, permaneci em silêncio, olhando pela janela. Não havia comemoração, nem sensação de triunfo. Apenas paz e a certeza de que finalmente havia encerrado aquele capítulo da minha vida. Você está bem? Perguntou Alberto, colocando sua mão sobre a minha. Estou. Respondi com sinceridade. Mais leve do que jamais me senti. Sabe o que é estranho? Continuei após alguns minutos. Eu não sinto raiva deles, nem mesmo de Dulce. Sinto pena. Pena? Sim. Dulce perdeu o neto que tanto sonhava. Fábio perdeu a chance de ser pai, algo que ele realmente queria, apesar de tudo. E Cristiane... Bem, Cristiane vai ter que criar um filho em meio a uma tempestade que não criou sozinha. Há tanta dor ali, tanta mentira, tanta negação. Alberto apertou minha mão. É por isso que te amo tanto. Você poderia estar exultante por ter provado seu ponto, mas em vez disso, está pensando na dor deles. Balancei a cabeça. Não há vitória na dor alheia, mesmo quando essa dor é consequência dos próprios atos. Nas semanas seguintes, como esperado, os rumores se espalharam. Recebi mensagens de antigas amigas em comum, querendo confirmar a história. Ignorei a maioria. Aquele não era mais o meu mundo, não eram mais as minhas pessoas. Um mês após o casamento, recebi uma mensagem inesperada. Era de Cristiane. Marina, sei que não nos conhecemos realmente, mas preciso te agradecer. Se não fosse por você, eu teria passado anos tentando engravidar novamente, sem entender por que não conseguia. Fábio confirmou que o diagnóstico é verdadeiro. Nosso casamento acabou, na verdade, nem começou de verdade, mas pelo menos tenho a chance de reconstruir minha vida com honestidade agora. E sim, o bebê é do Ricardo. Fizemos um teste. Ele quer assumir a paternidade e estamos conversando sobre tentar novamente. Obrigada por ter a coragem que eu não tive de enfrentar a verdade. Li a mensagem várias vezes, com uma estranha sensação de redenção. Não era a vingança que parte de mim havia desejado nos momentos mais sombrios, mas era algo melhor. A verdade libertando outra mulher do ciclo de mentiras que eu mesma havia experimentado. Respondi de forma simples. Obrigada por me contar, Cristiane. Desejo o melhor para você e seu bebê. Vocês merecem felicidade e honestidade. 2 semanas depois, foi a vez de Fábio. Uma mensagem curta, quase telegráfica. Você estava certa. Eu deveria ter sido honesto. Sinto muito por tudo. Este simples pedido de desculpas, que um dia eu ansiara tanto ouvir, agora parecia pequeno e tardio. Mas ainda assim, representava um fechamento necessário. Respondi apenas: aceito suas desculpas, Fábio. Espero que você encontre paz. A única pessoa de quem nunca mais tive notícias foi Dulce. Soube, através de conhecidos em comum, que ela havia se mudado para a casa de uma irmã em outro estado. Aparentemente, a vergonha pelo escândalo no casamento do filho e a descoberta de que seu neto não era realmente seu neto foram demais para ela suportar. Em certo sentido, Dulce havia recebido exatamente o que merecia, não por minha mão, mas por suas próprias ações. Suas mentiras e manipulações haviam se voltado contra ela da forma mais poética possível. Enquanto isso, minha vida com Alberto florescia. Nossa pequena casa se enchia cada vez mais com itens para o bebê, com planos para o futuro, com amor. Às vezes, quando ele cantava para a minha barriga à noite, eu me pegava pensando em como a vida tem formas surpreendentes de nos levar exatamente para onde deveríamos estar. 2 meses após o casamento, recebi pelo correio um envelope sem remetente.
Dentro, havia uma pequena caixa e uma nota escrita à mão. Pertenceu à minha avó. Era para ser seu quando tivéssemos um filho. Agora sei que você terá um. Merece mais do que eu jamais poderia oferecer. F. Na caixinha, havia um delicado medalhão de ouro com um pequeno espaço para foto. O mesmo medalhão que Fábio uma vez me mostrara orgulhosamente, contando que passava de geração para geração na família para a primeira mulher a dar continuidade ao nome. Olhei para aquela joia por muito tempo, sentindo uma estranha mistura de emoções. Não era um prêmio de consolação, nem uma tentativa de comprar perdão. Era um reconhecimento, talvez o único que Fábio conseguia expressar, de que eu sempre fui completa, sempre fui capaz, sempre fui exatamente quem deveria ser. Guardei o medalhão em uma gaveta. Não para usar, não para dar à minha filha, mas como um símbolo do fim de um ciclo. A vingança mais sofisticada não tinha sido entrar naquela igreja com minha barriga de 7 meses. Tinha sido simplesmente seguir em frente, reconstruir minha vida e encontrar a felicidade que sempre mereci. No final, não precisei destruir Fábio ou Dulce. A verdade fez isso por mim. E a minha verdadeira vitória não foi vê-los cair, mas erguer-me acima das ruínas que haviam tentado fazer de mim. Aurora nasceu numa madrugada de primavera, exatamente como a primeira luz do dia que lhe deu o nome. Com 3,2 quilos e pulmões saudáveis o suficiente para acordar toda a ala da maternidade, ela chegou ao mundo cercada de amor. O meu, o de Alberto, o de minha mãe que filmava tudo com lágrimas nos olhos. Quando a enfermeira a colocou em meus braços pela primeira vez, uma sensação indescritível tomou conta de mim. Não era apenas o amor avassalador que todas as mães sentem, era uma compreensão profunda de que toda dor, toda humilhação, toda lágrima derramada havia me conduzido exatamente a este momento. Hoje, Aurora está com 5 anos. Uma menina esperta, de cachos rebeldes e personalidade forte. Às vezes, quando a observo brincando no jardim com seu irmãozinho de 2 anos, Miguel, penso em como a vida tem formas misteriosas de nos guiar exatamente para onde deveríamos estar. Nunca mais voltei àquela cidade. Nunca mais vi Dulce ou Fábio. Soube, através de antigos conhecidos, que eles seguiram caminhos separados. Fábio eventualmente se mudou para o exterior, onde realiza pesquisas sobre infertilidade masculina. Talvez seja sua forma de redenção. Dulce, pelo que me contaram, vive reclusa, tendo perdido muito do seu brilho social após o escândalo. Quanto a Cristiane, ocasionalmente trocamos mensagens. Ela se casou com Ricardo, o pai de seu filho, e hoje são uma família feliz com 2 meninos. Às vezes ela me envia fotos, e não posso deixar de sorrir ao ver a felicidade nos olhos dela. A mesma felicidade que encontrei quando finalmente me libertei das mentiras. O medalhão que Fábio me enviou permaneceu guardado por anos. Até que no 3º aniversário de Aurora, decidi dar a ele um novo significado. Mandei gravá-lo com uma simples mensagem. Sua história começa com a verdade. Um dia, quando ela for mais velha, contarei a ela não uma história de mágoa ou ressentimento, mas uma história de superação e autenticidade. Se há algo que aprendi nessa jornada, é que nossas maiores feridas muitas vezes contêm nossas maiores lições. Durante anos, acreditei que havia algo errado comigo, que eu era de alguma forma incompleta como mulher. Permiti que outros definissem meu valor com base em uma função biológica, e carreguei uma culpa que nunca deveria ter sido minha. Mas hoje entendo que o verdadeiro defeito nunca esteve em meu corpo, mas nas mentiras que permitimos que os outros nos façam acreditar sobre nós mesmos. A verdadeira infertilidade não estava em meus órgãos reprodutivos, mas no terreno emocional estéril onde tentei plantar meus sonhos. Somos muito mais do que nossas capacidades biológicas, muito mais do que os rótulos que outros nos impõem. E às vezes, aquilo que parece nossa maior derrota é apenas o início de uma jornada muito mais bela do que poderíamos imaginar. Se você está passando por um momento de humilhação, se sente diminuído por aqueles que deveriam te amar, se carrega um fardo de culpa que talvez nem seja seu, saiba que há luz do outro lado.
Nem sempre a vingança é confrontar aqueles que nos machucaram. Às vezes, a vingança mais doce é simplesmente viver bem, viver autenticamente, descobrir a felicidade nos nossos próprios termos. Como disse certa vez uma sábia amiga, às vezes, o que parece castigo é o começo da nossa libertação. Hoje, olhando para meus filhos, para meu marido, para a carreira que construí ajudando outras mulheres em suas jornadas de maternidade, sei que a maior vingança contra aqueles que tentaram me diminuir foi me tornar exatamente quem eu sempre fui destinada a ser. Não apesar da dor, mas através dela. Se esta história tocou seu coração, se você já se sentiu injustamente julgado ou diminuído por outros, deixe seu comentário contando sua experiência. Às vezes, compartilhar nossas histórias é a forma mais poderosa de curar não apenas a nós mesmos, mas também aqueles que ainda estão presos em ciclos de culpa e vergonha que não lhes pertencem. Um simples like me ajuda a continuar compartilhando essas experiências que nos transformam e nos lembram que, mesmo nos momentos mais escuros, há sempre um caminho para a luz. Basta termos a coragem de seguir em frente com a verdade como nossa única companheira.